Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao webinário da Coolzer, né? Hoje a gente tem a grande satisfação de contar com a participação do professor Rogério Regis. O professor Rogério Regis, ele é graduado, né, pela Unesp, mestre e doutor em materiais dentários pela Unicamp, professor titular da Unip lá em Goiânia, né, em Goiás. É professor também da PUC de Goiás, a dedicação integral dele aí é na formação dos novos, dos novos cirurgiões dentistas. Muito obrigada por ter aceito, viu, professor, o nosso convite. Só que eu queria pedir uma licencinha antes de passar a palavra para você. Eu queria conversar rapidinho com o pessoal que está aqui com a gente, porque tem gente que não é a primeira vez que está usando essa plataforma para assistir o nosso webinário, né? Então, eu queria só avisá-los de que o microfone de todos os participantes fica desligado para que a gente evite interferência, evite ruído e que possa interferir aí no bom entendimento da aula. Mas a gente deixa aí o convite para que vocês possam fazer as suas perguntas. Então, dentro desse menu que vocês têm ao lado, vocês vão ver que existem perguntas, né? Tem um campo de perguntas que vocês podem mandar as perguntas e eu vou mediar essas perguntas aí para o professor, tá bom? Outro recadinho importante é que vocês também têm a possibilidade de baixar aí no computador de vocês, para quem tiver no computador, né? Os documentos aí, os materiais informativos das resinas. Hoje o tema vai ser muito voltado, né, para as restaurações com resinas compostas. Então, todos os materiais resinosos aí que a Coolzer tem para o cirurgião dentista usar na prática diária, eles estão aí anexos, né? Então, vocês podem fazer esse download, tá bom? Então, aqui eu acho que eu já falei muito, professor. Queria passar a palavra para você. Em primeiro lugar, agradeço a todos que estão presentes, agradeço sempre, em nome da gente da parte acadêmica, né, a Patrícia da Coolzer, a equipe da Coolzer, pelo carinho sempre, né, já tem um tempo já que nós acompanhamos, né, toda a trajetória da Coolzer por meio pessoalmente, né, quando a gente vai aos congressos, vai a São Paulo e encontra as pessoas, e a representante, a Luciana, aqui da região, que está sempre em contato com a gente. Então, é um carinho muito grande, não só apenas pelas pessoas, mas também pelos materiais que estão presentes, que eles comercializam. Então, é um carinho mútuo, assim dizer. Obrigada, professor. Muito bom. Eu vou passar aí, então, eu vou habilitar você como apresentador, tá? E aí você já pode iniciar sua apresentação. Eu vou ficar aqui nos bastidores, tá, professor? Mas estou aqui te acompanhando. O que você precisar, já estamos vendo sua tela. Então, turma, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês nessa interação sobre anatomia e a parte técnica de resina composta, né? Então, o assunto com o tema aspectos relevantes da anatomia dental relacionado com resina composta, ela tem a ver muito com a parte de oclusão, da parte da mordida do paciente, mas antes da gente falar sobre adesivo, sobre resina composta, eu tenho de falar sobre os aspectos naturais da anatomia dental. Então vamos lá. O que tem a ver anatomia dental com dentística operatória restauradora? A dentística operatória, ela tem 4 missões, né? A gente tem de fazer prevenção, a gente tem de fazer a interligação entre o material e a estrutura dentária e a função mastigatória, a função gnatológica, né? Ao mesmo tempo, a gente tem de fazer preservação. E essa preservação, por meio dos materiais restauradores, ela tem de ter um objetivo de ter um sucesso no final, ter uma restauração que dê uma certa longevidade para o material. Então, o que esse slide mostra? Mostra aspectos anatômicos associados nos detalhes anatômicos de cada dente. Aí a pergunta, alguém pode fazer uma pergunta, professor, eu sou obrigado a fazer anatomia dental? É importante.
É importante você fazer um desenho, é importante você fazer um sulco principal, é importante fazer um sulco secundário, que eu vou mostrar para vocês, é importante saber os sulcos terciários e os aspectos de tamanho e formato de cúspide. Uma outra pessoa pode perguntar, mas professor, mas como que a gente faz isso? Como que a gente coloca esses aspectos anatômicos? Nós precisamos das ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Então, ou seja, a gente precisa de um conjunto de ferramentas que associa anatomia dental com a resina composta em particular. E esses aspectos, eles vêm mostrando aqui no slide. Por exemplo, um primeiro premolar superior, ele tem um sulco principal inclinado mais para lingual. O sulco do segundo premolar superior, ele é no meio, ele é um sulco mais centralizado. Isso quer dizer que quando você vai fazer uma restauração, essa restauração do primeiro premolar, a cúspide vestibular tem que ser maior do que a palatina. A palatina tem que ser menor. Para quê? Para ter uma liberdade da movimentação lateral e a movimentação produziva. Ou seja, você tem que ter uma liberdade de movimentação, evitando o quê? Evitando uma sobrecarga desse material restaurador. Já no segundo no pré superior, já precisa do quê? De um equilíbrio, porque está recebendo muita força. Essa força mastigatória, ela tem que ser distribuída. Ou seja, nós, quando vai fazer uma restauração de resina, a anatomia dental não é apenas por uma questão estética, é também por um aspecto funcional. Esse aspecto funcional, ela tem a ver com o quê? Propriedade mecânica, a distribuição de forças mastigatórias. Porque a biomecânica que tem dentro dessa área, principalmente na área oclusal, você tem de fazer com que distribua, por meio dos sulcos, por meio dos detalhes anatômicos, essa força mastigatória. Você dissipando, fazendo com que tenha uma dissipação de energia, você tem uma longevidade desse material, ou seja, até um certo tempo. Por isso que o inferior já tem outro aspecto. O premolar, ele tem um aspecto menorzinho, o primeiro premolar inferior. Já o segundo premolar, você percebe que ele é mais quadrilátero. Por que ele é mais quadrilátero? Porque ele recebe muita força, turma. Ele recebe muita força. Por isso que ele é dividido em duas linguais e uma vestibular. Ou seja, mostrando dessa maneira, você tem a intenção de fazer uma distribuição de forças mastigatórias. Quando você tem o aspecto do molar, você tem mais cúspides, você tem mais força mastigatória, você tem mais área para dissipar. Quando tem uma área maior, você precisa de mais detalhes anatômicos. Então, esse slide, como o outro anterior, ele mostra o quê? Mostra que nós temos e precisa ter detalhes anatômicos particulares de cada dente, para fazer com que a movimentação seja fisiológica, não há sobrecarga. Ao mesmo tempo, quando você faz a técnica restauradora, você também tem relatos de pacientes que às vezes recebem, que vêm ao consultório ou à clínica odontológica com sensibilidade. E hoje nós temos vários materiais aí presentes no mercado, e um deles que é consagrado é o Gluma, né? O Gluma é o sistema Gluma, e dentro desse sistema Gluma tem o Desensitizer, que é um elemento, que é um material que vai diminuir sensibilidade no momento de uma restauração. Professor, e como que eu trabalho com o sistema de união, unindo restauração e cavidade dentária? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, os bons materiais que tem no mercado. E é por isso que eu agradeço, principalmente a Cuser, pela oportunidade de estar falando de um bom material, pela atenção que eles dão, pelo zelo que eles dão para os dentistas. Então, isso é muito importante. E pela composição desses materiais.
Então, a Acusa lançou o Carisma, Carisma Daimon, Carisma One, o Signo, que trabalha em laboratório. Então, são N materiais aí, juntando com o sistema adesivo, que vai ajudar a otimizar a anatomia dental, os aspectos de resina, da técnica de resina composta, fazendo com que tenha longevidade daquele material, ou daquela técnica, ou daquela situação clínica. Então, só para vocês, a título de curiosidade, a Carisma Daimon é o que dá mais valor de resistência mecânica. A dureza dela é bem alta, né? Então, é por isso que em aspectos, por exemplo, em cavidades profundas, ela tem uma indicação muito boa. Ela tem uma indicação para aumentar a resistência da cúspide, ou seja, para você dar reforço ao remanescente dentário. Se você fortalece o remanescente dentário, consequentemente, você tem uma longevidade daquele dente, né, a ser restaurado. Mas eu aproveito já essa imagem para falar também que a gente precisa de ter uma sequência, um protocolo padrão para receber um bom material. Não adianta apenas ter um bom material se você não observou os detalhes que estão, os passos que estão acontecendo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E o primeiro passo, turma, é fazer o quê? É o princípio químico, é o princípio do preparatório de superfície. Aqui nós temos a escova de Hobson, nós temos a escova de carbeto, ou seja, e tem a escova de profilaxia do tipo fibras. Professor, quais são as diferenças entre elas? Então vamos lá. Essas que estão no mercado são escovas de Hobson coloridas e cada cor corresponde a uma indicação. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem muita placa e eu quero fazer uma restauração. Aí você vai escolher uma escova do tipo lilás para você remover, ou do tipo vermelha ou rosa. Professor, eu tenho um paciente de médio risco a cárie para fazer uma profilaxia. Aí você tem a escova amarela. Professor, eu tenho um paciente que eu preciso fazer uma microabrasão. Então aí você tem uma escova indicativa para microabrasão, da cor azul. Isso, pessoal, é para mostrar as diferenças de abrasividade na técnica além de prevenção e também de preparatório da cavidade. Professor, eu comprei um bom adesivo, eu comprei um Gluma universal, está aqui em mãos, agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma técnica de união. Primeira coisa, primeiro aspecto, preparar a cavidade. Fazer a limpeza. Simplesmente uma escova de Hobson com pedra pómez. 10 segundos você resolve isso. Professor, é uma área pequena, por isso que surgiu no mercado o mini microbrush, que vocês estão vendo aí, pequeno aí, para fazer áreas pequenas de preparação da cavidade. Professor, eu fiz a restauração, agora o paciente está relatando que está rugoso. Eu trabalhei com acabamento, mas eu fiquei sabendo que o polimento eu tenho de fazer depois de 24 horas, para terminar, por causa desse tempo de 24 horas, por causa da polimerização. Ok. Então, o acabamento, o que eu faço para agradar o paciente e também para agradar o material restaurador? Aí vem o quê? A escova de carbeto de silício. Se não tiver na dental, tem a escova de carbeto de alumina para fazer um pré-polimento. Olha o leque de opções que nós temos, pessoal. Cada um com uma indicação. Às vezes é antes para preparar a cavidade e às vezes é depois para você fazer um pré-polimento. Ou seja, finalizar um acabamento ali para agradar o paciente e também para agradar o material. Professor, mas qual que é a diferença entre... Eu estou vendo ali uma escova de Hobson de nylon e uma escova de Hobson do tipo fibras. Qual que é a diferença? A fibras ela tem uma melhor eficácia. A de nylon você não pode apertar. Se você apertar, ele gera calor e vira um tufo. Esse tufo ele pode ficar duro. Ou seja, essa escova de Hobson,
ela tem de ser, como indicação principal, essa do tipo fibras, que é a melhor funcionalidade. Do lado da escova de fibras, tem uma clorexidina a 2%. Professor, qual que é a função da clorexidina? A função da clorexidina, ela tem duas funções. Inibir as famosas enzimas metaloproteinases durante a remoção de um processo de cárie, ou seja, você está ajudando a preparar a cavidade. Professor, clorexidina interfere no adesivo? Pelos relatos de tese, pelos relatos de artigos, não. Ele faz o quê? Uma ação bactericida e uma ação também de controlador de enzimas do tipo metaloproteinases. Isso são consequências para a otimização do sistema de união. Essa é uma consequência de melhoramento para o sistema restaurador. Olha lá, mostrando para vocês, só para frisar, escova de alumina, escova de carvete de silício. No começo era muito caro, hoje é bem acessível, custa 10, 15 reais. Precisa, pessoal, para você fazer um pré-polimento quando você termina uma restauração de resina composta. Então, essa imagem mostra um preparatório para receber o sistema de união. Aqui tem as tabelas onde são indicativas as cores da escova, para a indicação específica do caso clínico. E aí tem uma tabela, um cardápio, né, de você trabalhar numa sequência preparatória, ou seja, um procedimento padrão para receber aquele dente, receber um novo material. Primeiro, profilaxia, clorexidina, e essa característica é tentar homogênea, com uniformidade, com brilho, com a lisura durante a aplicação do sistema de união. Para aí, professor. E o ácido fosfórico? Como que deve ser o ácido fosfórico? O ácido fosfórico, pessoal, ele, independente se é pela técnica de condicionamento total ou técnica seletiva, onde você aplica apenas em esmalte, você tem de verificar a qualidade do ácido fosfórico. Como assim, professor? Ele tem que ter homogeneidade, ele tem que ter uniformidade, ele tem que ter brilho, ele tem que ter essa lisura. Essa também é uma característica do ácido fosfórico. Essas características que eu falei, ela não só apenas serve para o ácido fosfórico, ela serve para o sistema de união, ela serve para outros materiais, além das questões de restaurações. Então, ou seja, eu tenho um ácido fosfórico que precisa de ter uma ação efetiva, ela tem que ter um brilho, ela tem de ter uma característica homogênea e ela não pode ter bolhas. Por quê? Para ela ter uma efetividade durante o tempo de condicionamento dessa cavidade. Quando você faz essa preconização, esse critério antes, essa pré-avaliação, você faz com que aquele bom adesivo, aquela boa resina, consiga o quê? O melhoramento da técnica restauradora. Você dá uma qualidade para aquele material restaurador. Professor, eu estou vendo na sequência que a escolha de um microbrush também é importante. A questão do microbrush tem a ver com a qualidade, com a quantidade de cerdas que está presente. Dentro do mercado, há uma variabilidade em quantidade de cerdas. Tem microbrushes que tem pouca cerda, tem microbrush que tem muita cerda, tem microbrush que você pode dobrar e ela fica na posição que você deseja. Tem microbrush que você, na hora de fazer a aplicação, ela não pode desestabilizar. Por quê? Por causa que o material que você vai levar à cavidade, sendo o sistema de união, a gente fala o adesivo, o primer, esse material, ele precisa de uma fricção. Fricção, o que é uma fricção? Quebrar a energia de superfície. Para você otimizar esse material, para melhorar esse material, para melhorar a efetividade da união, eu preciso do quê? Eu preciso dessa fricção, da quebra da energia de superfície. Aí sim, você tem um preparatório que você dá mais confiabilidade na hora de fazer a aplicação. Então, vamos lá.
Dentro desse cardápio, turma, você tem todas essas características que estão ao redor: melhoramento da estética, a conservação, o reforço, a redução da infiltração, redução da sensibilidade pulpar. Então, tudo isso acaba ajudando, em termos de consequência, ao melhoramento desse tratamento restaurador. Sendo assim, a função nossa como profissional é fazer o quê? Restabelecer forma, a função, restabelecer a estética, fazer a manutenção fisiológica entre o contexto do tecido mole e tecido duro, ou seja, dar uma certa harmonia do conjunto restauração e dente, restauração, sistema estomatognático, restauração e estrutura dentária. Então, vamos lá. Quando eu olho uma cavidade que está presente em um tecido cariado, a gente tem que observar um detalhe durante a remoção do tecido cariado, verificar a questão, primeiro, profundidade. Que material eu posso combinar com resina? Uma pergunta. Professor, e como que fica o princípio do preparo cavitário? Como que fica os ângulos lá dentro? Então, gente, eu coloquei aqui uma janela de um avião para mostrar que a janela de um avião ele tem que ser ângulo arredondado, porque senão ele gera fratura, ele gera trinca durante a pressão. Essa ideia remete aonde? Ao famoso ângulo, os ângulos internos, ângulo áxio-pulpar, que está sublinhado de amarelo aí. Esse é um principal e importante observação quando você vai fazer uma técnica restauradora de classe 2. Então, você vai lá, remove o tecido cariado. Um detalhe, abrindo parêntese, a cureta tem que ser de boa afiação, tem que ter uma boa qualidade para você remover esse tecido cariado com eficácia. Tem que ser movimento de torção, não é pressão, é movimento de torção, é jeito para você fazer uma remoção seletiva, uma remoção apenas do tecido que está cariado. Ou seja, a gente tem que observar a conservação da estrutura dentária. Além dessa questão, eu vou verificar os ângulos. Esses ângulos que estão internos, eles têm que estar arredondados. Lembrando, distribuição de forças mastigatórias, distribuição de tensões. Ou seja, mas eu tenho uma resina de alta dureza, eu tenho uma resina de boa performance, eu tenho uma resina que dá uma escultura favorável, mas eu preciso de um bom acabamento. Professor, além de eu verificar esses ângulos, que instrumentos eu posso trabalhar para fazer um ângulo, fazer um arredondamento dos ângulos internos? Você tem os famosos cortantes de Black, que vai favorecer o acabamento da cavidade interna. Tem brocas em velocidades bem menores, em baixa rotação, que você também pode conseguir fazer esse bom acabamento aí. Turma, quando você faz um bom acabamento, você melhora a sua adaptação do material restaurador. Isso não é da odontologia, essa parte de mecânica, de química. Quando você tem um substrato, quando você tem uma estrutura que tem um bom acabamento, você tem um bom assentamento do material. Olha que legal. É bom demais isso aqui, ó. Falar sobre estrutura de esmalte, dentina, sobre material. Falar sobre dentina é falar sobre dentina infectada, dentina contaminada, dentina que não está nem infectada nem contaminada. Professor, eu analisei, eu percebi que a dentina infectada, ela é amolecida, ela está úmida, ela fica um amarelo escuro, ela não consegue remineralizar, ela tem uma quantidade de bactérias ali presente. Exatamente, essa é uma dentina que está infectada, que você vai remover. Ao mesmo tempo, nessa tabela do lado direito, você tem uma dentina contaminada que você tem de tratar. É uma dentina texturizada, é uma dentina passível de remineralizar, é uma dentina que tem menor quantidade de bactérias, ou seja, é uma dentina que ela é seca, ela está boa para receber o material
para remineralizar essa área. Ou seja, com essas duas tabelas aí, você analisa, prepara a cavidade com bom acabamento para você colocar o próximo material, que são o quê? O ácido fosfórico, a clorexidina e depois o sistema adesivo. Sistema adesivo, turma, é um material sensível, é um material de boa qualidade, é um material que é difícil de montar ele, fabricar ele, por isso que tem que ter ingredientes de boa qualidade, por isso que eu fico feliz e fico à vontade de falar sobre a marca que me convidou, porque a matéria-prima é tudo para o material, independente se é adesivo, se é resina. Se você tem uma boa matéria-prima, você tem um bom material. Então, qual que é o princípio de uma adesão? Você tem que ter uma boa viscosidade. Ou seja, você tem que ter uma boa viscosidade para você fazer o quê? A conectividade da dentina, para você interagir com essa estrutura. Você tem que ter um bom molhamento do substrato, fricção. Você tem que ter a fricção. Por quanto tempo, professor, eu faço fricção? Eu faço por 1 minuto, 2 minutos? Não, apenas 15 segundos, turma. Se você tem um microbrush de boa qualidade, que ele não solta as cerdas, que ele não dissolve no adesivo, você faz em 15 segundos a fricção. Aí eu fiz em 30, tudo bem, mas é uma média. Ou seja, quando você faz a fricção, você consegue ter o quê? Você consegue ter uma penetração do adesivo nos túbulos dentinários. Você cria uma certa adesão, você cria resistência à união. Além disso, turma, a morfologia do substrato tem que ser analisada. É uma dentina terciária? É uma dentina fisiológica secundária? Ah, professor, é uma dentina terciária. Então, peraí, a dentina terciária, para eu otimizar o material, eu preciso de um material antes, em cavidades principalmente profundas. Eu posso combinar em cavidade profunda um hidróxido de cálcio para proteger a polpa e eu coloco ionômero de vidro. Professor, ionômero de vidro concorre com resina? Não concorre. O ionômero de vidro faz otimizar a resina composta. Como assim? Compara com um tênis. Um tênis de corrida, você tem uma parte resistente e você tem uma parte mais flexível. O ionômero de vidro ele ajuda nisso. Quando você coloca o material em cavidade profunda, você tem uma liberação de flúor, você tem uma compatibilidade, mas é um material também bioativo. Eu preciso de uma espátula de plástico para otimizar isso, para fazer uma união. Sendo assim, em cavidade profunda ou cavidade média, eu tenho esse indicativo. Não é para concorrer com a resina, é para fazer o quê? Para otimizar a resina composta. E aí eu posso, agora, com a proteção da polpa, eu posso colocar o ácido fosfórico com mais segurança. Esse ácido fosfórico, turma, ele tem que ser homogêneo, ele não pode ter bolhas, ele não pode ser granuloso, ele tem que ser uniforme. Professor, mas você tem imagens que mostram isso? Então vamos lá. A gente nós tivemos uma aluna do curso de pós-graduação que fez as microscopias. Ela formou em química e nós passamos o ácido fosfórico para ela fazer uma análise, diferentes tipos de ácido fosfórico. Repara só em cada imagem o padrão de condicionamento do esmalte. Olha a diferença de cada marca fazendo a realização do padrão de condicionamento. Ou seja, se você tem um ácido fosfórico granuloso, você não consegue ter uma penetração principalmente no esmalte. Então, ou seja, quando você tem um sistema adesivo muito bom, mas o ácido fosfórico não conseguiu ganhar retenção, não valeu. Ou seja, quando eu falo de união, eu falo do sistema de união. Eu não falo apenas do adesivo, eu não falo apenas da resina, eu não falo apenas do microbrush, que eu tenho que fazer uma profilaxia, eu tenho que falar de todo. Ou seja, todo material sequencial ele tem que ser de boa qualidade.
Então, gente, no mercado tem as variações. Você tem um ácido fosfórico granuloso, você tem um ácido fosfórico que não dá escoamento, você não tem ácido fosfórico que dá molhamento. Então, eu estou mostrando para vocês as imagens de características de ácido fosfórico que está presente. E nós, como dentista, a gente tem de quê? A gente tem de fazer a avaliação do que você está comprando. Não apenas pela escolher, por escolher, avaliar a qualidade daquele produto. Ou seja, avaliar se aquele material confere com o que você deseja. Um detalhe, como armazenar, pessoal, um ácido fosfórico? Como armazenar? O armazenamento do ácido fosfórico, material de moldagem, resina composta, adesivo, ele tem que ser no armazenamento, no tipo no frigobar, numa temperatura em média de 22 a 23 graus Celsius. Você não pode colocar em temperaturas muito baixas, porque você dá estresse no material. Mas, professor, eu tenho que tirar e colocar? Tirar e colocar? Não. Qual que é a sugestão que a gente dá nos cursos de especialização, nos cursos de auxiliares, de técnico de saúde bucal? A gente sugere a colocar esses materiais toda vez que termina a atividade do consultório. Por exemplo, 18 horas terminou a atividade. Aí a auxiliar vai lá, limpa com álcool 70 a embalagem e coloca no frigobar. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, a auxiliar, ela tira, coloca na bandeja e coloca fora do frigobar. Esse tempo de você tirar do frigobar e deixar na mesa, deixar lá no equipo, ele já reconheceu a temperatura ambiente. Ou seja, você tem um material que mantém a qualidade e quando você vai usar, você tem um material de uma temperatura que é agradável para o material e agradável para o profissional trabalhar. Essa é uma sugestão para você ter um tempo de validade aceitável. Se você deixar num armário, sem ser no frigobar, o que acontece? Quando está ligado o ar-condicionado, está ok. Mas quando você desligar, e dependendo da região, se você desliga o ar-condicionado, a temperatura aumenta muito, muito e rápido. Então, ou seja, você tem uma fragmentação do material dentro da bisnaga. Por isso que é importante fazer esse armazenamento e uma das dicas que a gente sugere é essa, né? Desse controle de armazenamento. Então, é só uma sugestão a se passar aí. Nesse slide que eu estou mostrando para vocês, apenas a função de cada adesivo, a função do primer e a função do ácido fosfórico, que é importante para a gente saber. Normalmente, esse tipo de material ele tem a ver com uma combinação para dar uma eficácia. Por exemplo, o primer eu só trabalho em dentina. Eu não trabalho em esmalte. Professor, mas eu comprei o 2 em 1. Ok. Por isso que precisa de fricção, para você liberar essa parte do primer, para ele não ficar atrapalhando a união do adesivo. Então, só para título de curiosidade, essas embalagens da clexidina, a diminuição da sensibilidade por consequência, e está aí a nossa estrutura, né? Está aí o ácido fosfórico, dando uniformidade, homogeneidade, a lisura, o brilho e a forma, a gota, fazendo com que preparando para receber a fricção aí dentro da dentina, quebrando a energia de superfície, favorecendo toda essa parte de hibridização da estrutura dentinária. É importante demais isso aí, pessoal. É importante você verificar a qualidade do ácido fosfórico, importante o microbrush, a qualidade do microbrush, a qualidade da aplicação, da fricção. Um detalhe, não coloque, independente da marca comercial, não coloque adesivo na luva. Adesivo tem que ser colocado num recipiente para ser aplicado na estrutura dentinária. Por que eu estou falando isso? Porque o adesivo, em combinado com a luva, ela pode dar uma reação alérgica, tem um potencial de reação alérgica.
Então, pessoal, tem vários artigos mostrando a interação, tem muitos artigos mostrando as diferenças entre composições. Então, e isso faz com que esses padrões de microscopia que vocês estão vendo melhorem com essas combinações. Então, esse é o padrão ideal de um condicionamento de esmalte que vocês estão vendo, é o padrão ideal. Passando por isso, passando pelo condicionamento, você tem a dentina preparatória para receber o material do sistema adesivo, né? O sistema prime adesivo. Então, ou seja, pela variabilidade que ela tem, a dentina, pela umidade presente, vocês vão pode ter contato com pacientes que já têm sensibilidade e pacientes que não têm sensibilidade. Independente se tem ou não, você tem de diminuir a sensibilidade antes de colocar a técnica de resina composta. O que eu quero dizer? Você tem que ter no consultório o dessensibilizador. Por quê? Na hora que você aplica, você diminui a sensibilidade e favorece você ter uma boa união. Professor, o dessensibilizador interfere no adesivo? Não. Professor, eu estou trabalhando muito com o sistema autocondicionante. O que é um sistema autocondicionante? O sistema autocondicionante, na verdade, ele é um sistema seletivo, onde você aplica o ácido fosfórico apenas em esmalte. E na dentina você trata essa estrutura para receber esse comportamento desse material. Aonde eu quero comparar? O sistema universal, ele é um sistema de sinônimos de sistema multimodal. Vou dar um exemplo. O sistema multimodal, você pode escolher a técnica que você quiser. Por exemplo, eu quero trabalhar com o sistema ácido total. 15 segundos na dentina, 30 segundos em esmalte. Eu posso usar o adesivo universal? Pode. Professor, eu gostei de trabalhar com o sistema seletivo. Eu trabalho em esmalte, apenas eu condiciono em esmalte e deixo a dentina, eu tratar a dentina. Eu não condiciono. Eu posso usar o sistema universal? Pode. Professor, eu estou precisando fazer uma cimentação de uma coroa de resina. Eu vou trabalhar com o sistema dual. O sistema dual, um cimento resinoso dual, eu tenho que escolher qual adesivo? Adesivo universal. Por quê? Por causa da compatibilidade dele. Professor, eu não tenho um adesivo universal, eu tenho um adesivo tradicional. Aí, no cimento resinoso dual, eu preciso ter outras ferramentas para tentar diminuir essa incompatibilidade, para você evitar a formação de água na película ou na superfície da dentina. Então, existe ativador, que você coloca no adesivo, que tem, ou você troca o cimento resinoso. Então, tem várias formas de você minimizar isso. Mas com adesivo universal, que é uma evolução do adesivo tradicional, vai tornar-se a técnica restauradora multimodal. Então, gente, esse microbrush que vocês estão vendo aí, na aplicação de uma região cervical, ela tem que ter uma certa resistência para você fazer uma fricção. A classe 5, a importância da classe 5 no sistema de união, ele está na etapa mais importante, que é o molhamento. A quebra de energia, fazer com que o molhamento seja eficaz, seja distribuído em áreas, de uma camada fina, uma estrutura fina de adesivo. Professor, mas uma camada espessa não seria melhor? A gente tem essa ideia de ter uma camada espessa seria melhor, mas quando você vai para a química, você percebe que uma melhor união, ela é mais eficaz numa superfície onde tem uma camada fina. O comportamento é melhor. Então, vamos lá. Esse slide mostra as diferenças entre os microbrushes. Tem microbrush que tem certas quantidades maiores, tem microbrushes que têm quantidades menores ou maiores. Então, isso fica a critério do profissional a exigir na dental. É importante demais
Professor, qual que é o tamanho que eu desejo, que eu compro de microbrush? O ideal que seja um microbrush de tamanho médio. Mas, professor, eu trabalho com faceta, então tem os microbrushes cilíndricos, que ajuda a melhorar a efetividade da adesão, melhorar a hibridização. Professor, eu tenho um microbrush que tem uma cabeça grande. Gente, tem que tomar muito cuidado com excesso. Excesso de adesivo atrapalha a adesividade. Atrapalha a adesividade. Então, pessoal, a Cuser, ela criou o sistema Carisma Daimon e depois criou a Carisma Daimon One, que ela teve foi muito feliz nas duas resinas, né? Por quê? Por causa da resistência, da dureza e dessa referência entre cores. Ela tem um metamerismo que ajuda a fazer com que tenha uma melhor performance da superfície, ajudando na estética. Mas o que tem de diferente da Carisma com outras marcas? A Carisma tem um TCD, uretano, que ele é livre do famoso bisfenol, né? Então, eles mudaram a coluna vertebral da resina, fazendo com que evitasse problemas colaterais, né? Que alguns materiais, no balanceamento químico, aparece aí clinicamente, né? Então, o que acontece? O TCD uretano, ele favorece não só a propriedade mecânica, como também a propriedade estética também. Então, parabéns aí à Cuser, aos químicos da Cuser, por criar e evoluir nessa questão de materiais aí, mostrando esses materiais de uma forma que tem uma eficácia muito boa clinicamente. Então, eu fico muito feliz como professor, não só da sala de aula, mas pesquisador desses materiais que eu adoro, ver como que esses materiais, quando se modifica, a performance dele aumenta, né? Então, principalmente em regiões de fratura, né? Regiões onde concentra tensão. Por exemplo, vou aproveitar esse slide, uma classe 4, uma fratura. Gente, repito, preparatório da superfície. Você fazer uma boa profilaxia, verificar os ângulos internos, verificar os ângulos ao redor, o ângulo cavo superficial, tudo isso melhora a efetividade do bom material. Então, tudo isso favorece. Mas, pessoal, fazendo um parêntese agora, para eu levar uma resina, para eu ajudar na anatomia, eu preciso de referências. Então, no mercado, existem várias marcas comerciais. E aproveitando, você otimiza esses materiais. Vocês podem personalizar, colocando o nome de vocês, para vocês melhorarem a questão do marketing aí dentro do consultório, né? É uma sugestão, né, de você colocar a personalização. Os fabricantes aceitam você colocar os nomes, mas não é apenas a questão da personalização, mas a questão da ergonomia é também presente. Um cabo leve, um cabo ergonômico. Aqui estou mostrando um conjunto de espátulas indicativas para cada situação. Por exemplo, você está vendo aí na imagem uma espátula que é chamado suprafio número 6, condensador suprafio número 6. Ela parece uma cabeça de pica-pau. Tem alguns fabricantes que já colocam o nome pica-pau aí na espátula, já para fazer essa ligação. Ela é boa para fazer o quê? Fazer classe 2, turma. Fazer classe 2, fazer parede proximal. Do lado, na espátula do meio, a famosa SD2. A SD2, pessoal, ela é boa para fazer o quê? Sulcos. Sulco principal, sulco secundário, sulco terciário. Ela ajuda demais a você fazer anatomia dental. Do outro lado, na outra extremidade, nessa fotografia do meio, você tem uma espátula no formato de uma chama. Essa espátula, ela é indicativa para você trabalhar, para você fazer o trabalho de facetas, trabalhos de ângulos de classe 4, terços incisais, ou seja, dentes anteriores. Na imagem do lado direito, você tem a extremidade dessas espátulas, a outra extremidade, que você mostra a espátula com o formato de um ângulo,
para você ajudar no ângulo mesio-incisal, ajudar no ângulo disto-incisal. Repito, um detalhe, armazenamento da resina é importante na hora da confecção, mas associado a isso, oriente aos auxiliares para sempre deixar um algodão ou uma gaze com álcool 70, para limpar a espátula e para melhorar a questão da inserção do material, para evitar bolhas, para melhorar a inserção da parede com o material e também favorecer a biossegurança. Então, sempre é importante você ter essa questão da técnica de resina com controle, fazendo com que o controle da espátula com resina seja uma espátula limpa, uma espátula que não grude, né, que não una na parte da resina, para melhorar a acessibilidade, né? Então, se alguém perguntar, professor, o que eu desejo em uma resina? Eu desejo que seja biocompatível, que tenha uma reprodução de anatomia dental, que tenha uma estabilidade de cor, que tenha uma adesividade, que ela se integra nas margens da cavidade. Por isso que é importante os diferentes tipos de instrumento. Turma, apenas uma espátula não dá para trabalhar em todas as cavidades, de classe 1 a classe 5. Eu preciso de diferenciar esse tipo de instrumento. Um é para fazer tal função, a outra espátula é para fazer outra função. Eu preciso de um conjunto de espátulas. Essas ferramentas são importantes para você otimizar a anatomia dental com a técnica de resina composta. Eu preciso ter uma lisura da resina composta, resistência. Eu tenho de ter uma boa resina na hora da colocação, que tenha uma expansão normal e que tenha uma facilidade de manipulação. Tudo isso vai favorecer no quê? A longevidade das restaurações, turma. A técnica operatória, a técnica do material, o tipo e tamanho da cavidade, tudo isso vai favorecer na qualidade da restauração durante a técnica. Quando se fala de idade do paciente, fala sobre a qualidade da dentina. Se tem dentina fisiológica, se tem dentina terciária, a questão do pós-operatório, da atividade de cárie, da higienização bucal. Eu preciso de ter essa orientação frente ao paciente e passar para o paciente, depois que eu terminar essas técnicas restauradoras. Professor, e quais são os critérios clínicos para verificar se a restauração está boa ou eu preciso trocar? Eu preciso verificar a compatibilidade de cor, as cáries recorrentes, a forma anatômica presente em desgaste, a integridade marginal associada com sensibilidade pós-operatória. Eu tenho de avaliar a rugosidade e a textura. Tudo isso, pessoal, é importante para fazer o quê? Para verificar quais são os critérios que eu preciso para remover essa resina composta e trocar para uma nova técnica, para uma nova resina composta. Então, são os critérios que eu tenho de conversar, que eu tenho de mostrar para o paciente. E sendo assim, professor, sensibilidade pós-operatória acontece, na verdade, quando tem sensibilidade pós-operatória, houve algum problema durante a técnica operatória. Um problema no material restaurador, ou na falha, ou na técnica de inserção. Então, por isso que é importante seguir as técnicas de passo a passo com um bom material e uma boa sequência aí de conjunto. Sempre associado com aparelho foto de boa qualidade. Ou seja, não adianta você ter uma boa resina composta, não adianta você ter um bom sistema união se você não tem um aparelho foto que dê uma boa efetividade na técnica restauradora. Ou seja, você transformar na conversão de monômero a polímero, você tem uma conversão mais eficiente. Você viu o tanto de detalhes, o tanto de conjunto que é importante numa técnica que é tão sensível à técnica restauradora, que começa desde um preparatório de uma cavidade, com uma boa ponta diamantada,
Gente, uma boa ponta diamantada ajuda demais numa boa adesão, ajuda demais a você ter uma compatibilidade com o material restaurador. Numa outra imagem, mostra uma broca para remover tecido cariado. Apenas remover tecido cariado. Eu tenho de ter em mente o aspecto conservador. Por que eu tenho de ter em mente um aspecto conservador? Por causa que esse material ele vai ter um certo tempo de vida. Quando eu precisar trocar de novo daqui a alguns anos, eu vou zelar daquela estrutura ao redor. Porque se eu não tiver atento nisso, pessoal, toda troca de restauração, ela vai, com o tempo, vai aumentando a cavidade. Ou seja, eu tenho de ter essa observação de ser conservador, mas também de uma parte técnica, ter uma funcionalidade por meio ou do material restaurador, independente se é resina composta ou um outro material. Então, olha lá, eu tenho que ter uma boa cureta para remover esse tecido cariado. Eu tenho de observar, depois que eu removi esse tecido cariado, eu tenho de verificar a condição dessa estrutura. Professor, o mais difícil é construir uma parede proximal. E aí está uma sugestão para vocês. Um bom porta-matriz, com uma boa cunha e uma boa matriz, para melhorar a adaptação, para ajudar na formação do contato proximal, melhorar a questão da anatomia dental. Isso é importante demais, pessoal, demais. Você preparar a matriz, fazer um preparatório dessa matriz. Professor, vale a pena? Vale, pessoal. Ó, antes de inserir o material numa cavidade mésio, numa parede mesial ou distal, qual que é a sugestão? Prepara a matriz para melhorar o quê? Essa questão do ponto de contato e da formação da parede convexa proximal. Então, temos aí no mercado essas matrizes circulares, matrizes tradicionais, tudo isso vai favorecer a técnica restauradora. Nunca se esqueça, pessoal, que a técnica incremental oblíqua ela é bastante efetiva para anatomia dental, para favorecer e para visualizar as cúspides, a formação das cúspides, fazer um desenho, um detalhe anatômico sequencial e, ao mesmo tempo, turma, fazer com que melhore essa questão da adaptação do material restaurador e diminuir sensibilidade e diminuir a contração de polarização e os efeitos dela. Então, a técnica de... Professor, eu posso usar um pincel? Pode, favorece. Professor, eu posso usar um pincel de borracha para melhorar a adaptação das margens? Pode. Eu posso utilizar uma espátula metálica mesclando com esses materiais? Demais. Pode e deve utilizar. Então, pessoal, todas essas técnicas restauradoras, elas favorecem também a anatomia dental. Professor, eu fiz dessa maneira, mas ficou alto. O que eu posso fazer? Turma, hoje existem os kits de acabamento de resina composta, onde você evidencia o suco principal, evidencia o suco secundário, evidencia o suco terciário. Professor, o paciente relatou que ele está com uma cúspide, está pegando numa cúspide, está alto. O que você faz? Vou dar um exemplo. Uma ponta diamantada 1111, ou uma 1029, uma 1039, a F ou FF, aonde você vai fazer o quê? Você vai criar uma anatomia interna aonde encaixa a cúspide do antagonista, mas com que, ao mesmo tempo, evitando que você não tire a cúspide. A cúspide tem que ser triangular, ela tem de estar lá. Então, essas imagens mostram tudo que a gente está aproveitando aí de comentários para favorecer. Aí, no ano de 2016, juntamente com os professores da odontologia legal, nós publicamos, né, um trabalho, isso foi parte de uma tese de mestrado também, da doutora Lívia, hoje é professora da odontologia legal,
aqui da região, aqui em Goiânia, aonde propôs uma ideia de uma ficha de pós-tratamento restaurador. Esse pós-tratamento restaurador tem a importância clínica para mostrar para o paciente, para o paciente valorizar o profissional, tem a questão ética, tem a questão legal e todas as informações frente ao paciente, aonde ele vai precisar de fazer os retornos de prevenção, os retornos de manutenção, para você ajudar na questão do acompanhamento, ajudar na questão de você ter uma longevidade daquela situação clínica onde você fez a restauração. Então, pessoal, tudo isso é um mix, né, de emoções aí no tratamento restaurador, aonde todo o conhecimento, a organização, o relacionamento de vocês com o paciente, isso traduz tudo isso em ação. E essa ação ela vem com atitude. Então eu estou finalizando essa palestra, né, de 1 hora, aonde eu fiz uma pincelada entre anatomia dental, entre a intermediação de um bom material, a intermediação de um preparatório de uma estrutura dentária e também a finalização do material restaurador e o acompanhamento dessa situação clínica, onde você tem de orientar o paciente a ter os retornos, para você fazer o acompanhamento. Então, tudo isso, toda essa organização de material, essa organização de técnica, essa explicação, esse bom relacionamento com o paciente, faz com que valorize não só apenas a resina que você colocou, mas que valorize o profissional que está fazendo e que o paciente vê isso como um trabalho a ser zelado. Então, eu estou finalizando, agradecendo a turma da Cuser, né, que veio como convite, né, é um convite especial, né, Patrícia, aonde eu estou muito lisonjeado, né, de estar aqui presente, falando via web para as pessoas e tendo transmitir a experiência que a gente vê aqui em clínica. Tanto a gente faz em laboratório, em clínica, todos esses procedimentos. E a gente vê que a longevidade é importante nesses fatores. Então, gente, aí na imagem, né, a interação, o Bruno, né, que é nosso aluno aí de odontologia, que é muito bom protético, ele trabalha também junto aí com a turma da Cuser, a Luciana, a Patrícia, que me recebe sempre muito bem, com muita atenção, com muito profissionalismo. Então, eu tenho só a agradecer e ter muita gratidão e agradecer não só hoje, mas sempre, com grandes emoções aí, e falando sobre materiais dentários que eu adoro. Então, além de materiais dentários, as pessoas que a gente conhece. Então, por meio de materiais dentários, a gente conhece pessoas formidáveis e vê o tanto que elas são grandes e que têm grandes responsabilidades e que têm um amor muito grande para levar materiais de excelência para o país. Então, a gente assiste isso, a gente vê isso e desejo muito sucesso na vida profissional de todos vocês. Tanto quem está no consultório, dentistas, os estudantes que estão assistindo e que vão assistir aí via YouTube, que vão ser bons profissionais, e também a equipe aí da Cuser com todo esse relacionamento dentro da odontologia. Então, estou sempre à disposição, tanto aqui na PUC como na Unip. Então, isso aí eu já vou encerrando, agradecendo aí a toda essa emoção, essa grande emoção, né, Patrícia? Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. Que privilégio poder contar aí com a tua participação, né? Essa doação desse tempinho aqui com a gente, passando conceitos que são tão importantes, né? Que não podem ser esquecidos. Então, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, né? E lembrando, né, o que você já falou, que
as pessoas que se inscreveram podem assistir a aula gravada, então quem se inscreveu, sabe de algum amigo que se inscreveu e não pôde participar agora por conta do horário, essas pessoas vão receber um e-mail com o link aí de acesso à aula gravada. E a partir da semana que vem, essa aula também fica disponível lá no canal do YouTube, onde a gente tem outras aulas enfim, de diferentes professores que já estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, queria me despedir de todos, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a você, viu, professor, pela tua generosidade aí em compartilhar informações tão relevantes, né, que não podem ser esquecidas. Às vezes acaba no dia a dia que o clínico, né, acaba perdendo um pouco essa parte conceitual, mas é muito importante a gente estar retomando aos poucos, sempre, né, de tempos em tempos, para que a gente tenha sucesso nos procedimentos restauradores, né? E um alerta que faz, né, uma sugestão, que quando for comprar um material, que avalie o material, não apenas pelo preço, avalie o que você deseja do material. O que qual é a matéria-prima? A matéria-prima boa dá um efeito bom. Isso é efeito direto, isso é uma característica lógica, mas que você escolha um bom material, seja sistema de união ou seja resina composta, e que você tenha ferramentas boas também para trabalhar com um bom material. Não, é um conjunto, né? Esse conjunto que faz o final. É isso, os ingredientes, né? Como na culinária. Exatamente, exatamente. Um abraço a todos, então eu me despeço aqui e espero que vocês possam participar dos próximos cursos que a gente vai trazer e que possam assistir também as versões gravadas, tá bom? Um abraço para vocês todos, um abraço, professor. Obrigada de novo, viu? Um grande beijo a todos aí e muito obrigado sempre, Patrícia, pelo carinho, pelo profissionalismo. Eu estou sempre à disposição. Uma excelente continuidade de semana para todos vocês. Obrigada, até logo.